Um livro muito difícil. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem vossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Maravilha. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus está na casa. E como a gente costuma dizer, né? Estão aqueles que Deus separou o momento para estar aqui, para louvar, engrandecer o nome dele e ouvir aquilo que ele tem para entregar para a igreja. Aleluia. Todos que estamos aqui não viemos por conta própria. Eu não vim, choveu, mas Deus tinha um propósito na minha vida e na vida dos irmãos. Amém? Eu vou ler apenas alguns versículos e eu gostaria que a igreja pudesse acompanhar e depois eu vou fazer menção de outro livro também, para que a gente possa fazer uma concordância. E em Gênesis capítulo 1, eu vou ler o versículo 5, 8, 13, 19, 23 e 31. Amém? Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 5 diz: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia 1. Versículo 8. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Versículo 13. E foi a tarde e a manhã do dia 3. 19. E foi a tarde e a manhã do 4º dia. 23. E foi a tarde e a manhã do 5º dia. E versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do 6º dia. Amém? Amém. Podem se assentar? Irmãos, Deus tem me incomodado assim grandemente sobre tudo que a gente leu, que na verdade nós lemos a mesma coisa. Foi a tarde e a manhã. Se eu tivesse hoje que dar um título para a palavra, eu iria dizer para a igreja o ditado que a gente diz, que antes tarde do que nunca. Esse tarde pode ser mais cedo que a gente imagina. Meu Deus. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Aleluia. E muitas das vezes nós temos o péssimo hábito de dizer: vou fazer amanhã, vou deixar para amanhã, porque hoje não dá mais tempo, porque já está tarde. Tarde para quê? Não, amanhã eu vou começar uma dieta, amanhã eu vou começar uma caminhada, amanhã eu vou entrar na academia, amanhã eu vou emagrecer, amanhã eu vou aceitar, vou permitir que Deus transforme a minha vida, amanhã eu vou à igreja. Por que amanhã? Por que não fazer hoje, agora? Ah, porque está tarde. Mas Deus deixou claro para a gente que antes que Ele fizesse o dia, Ele começou o mundo criando a tarde. Aleluia. Então, antes tarde do que nunca. Porque nem sempre, se nós deixarmos para fazer de dia, é o momento certo. O momento certo é aquele que Deus preparou no seu coração para que você tenha o desejo de fazer algo para Cristo. Ah, eu vou fazer amanhã porque hoje já está tarde, mas Deus colocou no teu coração de fazer agora. Então faça. Não interessa se é dia, se é tarde, noite ou madrugada. É o momento certo para Deus, porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor. O nosso tempo é quando Ele planta
nosso coração a vontade de fazer diferente, a vontade de buscar, a vontade de louvar, a vontade de abraçar o irmão, a vontade de fazer a diferença dentro do Evangelho, dentro daquilo que, como em 1 Timóteo capítulo 10, ele deixou claro que cada um de nós tem o seu chamado. O que nós estamos fazendo com o nosso chamado? Estamos deixando para fazer o nosso chamado amanhã? O que Deus tem se alegrado do que nós estamos fazendo? Ir para a igreja? Ocupar um banco para ser mais um? Ou ir para a igreja, aprender verdadeiramente o que é o amor de Cristo para conosco e ir fazer o ID? Aleluia! Porque desde o momento que a gente se levanta da cama, agradece ao Senhor pelo sopro de vida que Ele nos deu, mais uma vez, pelo imenso amor que Ele tem por cada um de nós, saímos de casa com uma roupa adequada daqueles que servem a Deus. Roupa não vai entrar no céu, mas temos que ter ordem e decência. Deus nos preparou para fazer a obra dele, sendo, como aqui já foi dito, durante o culto todo, sendo nós pastores, presbíteros, tendo cargos eclesiásticos, às vezes, muitos daqueles que estão lá fora, que não sabem nem o que é ler a palavra de Deus, muitos daqueles já estão na fila para serem absolvidos do que muitos que estão dentro da igreja. Porque nós dentro da igreja, a gente tem a capacidade de aprender e fazer o certo. E muitos não fazem apenas por desobediência. Eu não vou para tal lugar, eu não vou me vestir assim, porque o que fulano quando me vê vai dizer? Está preocupado com o que fulano vai dizer? Preocupe-se você com aquele grande dia, quando Jesus voltar e você estiver no campo, no arado, com o teu irmão, e você não piscar de olhos, quando você abrir, você vê que você ficou e o teu irmão subiu. Porque naquele grande dia estarão dois no campo, um subirá, e quem sabe você vai ter que ficar. Por desobediência, por capricho, porque o mundo lá fora tem muita coisa para nos oferecer. Mas o que ele nos cobra de retorno, ele sempre nos cobra em dobro. Cristo, pela imensa misericórdia que tem da vida de cada um de nós, ele prova a cada dia que nunca é tarde. Porque até aquele grande dia, até o nosso leito de morte, quando a gente verdadeiramente se arrepende, naquele leito, no último milésimo de segundo que a gente tem para a gente respirar, dar aquela respiração profunda de misericórdia, naquele momento, Deus pode absolver todos os nossos pecados, nos perdoar verdadeiramente e nos levar para reinar na glória, junto com o Espírito Santo de Deus. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso tempo na terra? O que nós estamos fazendo com o tempo que Ele nos deu? Aleluia! Temos 24 horas por dia. Nossa, mas a nossa vida é tão corrida, às vezes parece que o nosso dia tem 12 horas. Mas mesmo em meio a tantas diversidades, a tantas dificuldades, Deus sempre nos capacita e sempre nos dá uma nova oportunidade. O antes tarde do que nunca. Você não conseguiu fazer de dia, faça de tarde. Não conseguiu fazer de tarde, faça de noite. Não deu tempo, tenha madrugada. Mas eu preciso descansar. Mas quando a gente faz verdadeiramente a obra de Deus, agradando a Deus conforme Ele nos mandou, como Ele nos exige, a gente pode passar a madrugada inteira acordado para levantar 4, 5, 6 horas da manhã para trabalhar.
Deus sempre nos capacita e nos dá disposição de novo. Porque Ele é Deus na nossa vida. Ele não deixa ninguém enganado e muito menos fazendo a obra dele de qualquer maneira. Quando a gente faz verdadeiramente, Ele nos capacita, Ele nos dá tempo e Ele nos dá fôlego de vida para que a gente continue mais uma vez louvando e agradecendo o nome dele aqui, para que lá no céu seja feita uma grande festa. Porque a nossa obrigação aqui na terra é envergonhar o diabo todos os dias. Uma coisa que crente não aprende é que tudo que a gente faz, a gente murmura, sempre não dá tempo, a gente sempre tem uma desculpa. Mas a gente sabe que até o grande dia da vinda de Jesus, Deus manda que a gente venha nos santificar todos os dias, para que possamos reinar na glória quando Jesus voltar. E mesmo assim a gente dá desculpa. Mas Satanás, sabendo ele que a guerra dele já está perdida há muito tempo, ele acorda todo dia cheio de disposição para acabar com a minha vida e com a vida dos irmãos. E a gente não dá conta disso. Ele todo dia tem disposição para acabar com a minha vida, para tentar entrar na minha casa, na minha família, em um dos meus, para atingir aqueles que estão fazendo verdadeiramente a obra de Cristo. E nós, como crentes, muitas das vezes, deixamos isso acontecer, murmurando, tendo tempo de fazer a obra, mas o pecado da preguiça muitas das vezes nos pega. Meu Deus. E a gente não tem capacidade de acordar para a vida. A gente não tem capacidade de dizer realmente: o pecado é meu, é da minha carne. Não é Satanás que está em mim. É a minha carne que é fraca. É eu que estou fraco na fé de Cristo. É desse jeito. Sou eu que muitas das vezes questiono sem necessidade nenhuma. Porque eu quero ficar o dia inteiro deitado sem fazer nada. E a obra de Deus? E aquele que está precisando? E o amor de Deus para com o próximo? O que, como o irmão pastor Kleber, glória a Deus, ele mencionou, né? O nosso próximo é aquele que precisa de um carinho, de um aconchego, de uma palavra. Muitas das vezes a gente guarda a palavra. Tendo a palavra, a gente guarda a palavra, porque para aqueles que não são crentes, falar de Cristo muitas das vezes é um assunto chato. Mas mesmo assim, a gente tem que fazer a obra, porque foi o que Deus nos ordenou a fazer. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias do livro de Hebreus, em nome de Jesus, porque antes tarde do que nunca. Você vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, igreja. Hebreus capítulo 3, em nome de Jesus. Antes tarde do que nunca. Eu vou deixar sempre para amanhã o que eu posso fazer hoje. Meu Deus. Só que a gente esquece É forte. que amanhã, Hebreus 3, Hebreus capítulo 3, Glória a Jesus, glória a Deus. a gente esquece que Deus deixou claro que o amanhã só pertence a Ele. Tanto que nem o dia da volta de Jesus, Jesus não sabe. Só quem sabe é o Pai. Eu volto, mas quando meu Pai quiser. Eu volto, mas só o Pai sabe o dia da minha volta, do meu retorno. Hebreus capítulo 3, verso de número 13, diz a palavra do Senhor: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum
se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Aqui é uma passagem que fala muito a respeito de Moisés. E Moisés, para ter sido usado como Cristo usou, ele precisou que a mãe dele o pusesse à beira do rio, para que aquela que tinha a obrigação de matar todos os meninos que nasceram naquela época, ela o levasse para casa, para que Faraó, que deu a ordem para que todos fossem mortos, ele criasse Moisés, para que Moisés ele pudesse resgatar todos aqueles, atravessar todo aquele deserto, passar pelo mar, para que hoje ele pudesse ser o Moisés da história de Cristo. Quem nós queremos ser na história de Cristo, dentro do livro da vida? Meu Deus. Só o nosso nome escrito ou uma história? Meu Deus. Porque assim como foi feito com Orfa e Ruth, Ô, papai. quando Orfa decide voltar para a sua parentela, o nome de Orfa nunca mais foi mencionado no livro. Nunca mais. E Ruth foi próspera. O que nós estamos esperando? O amanhã chegar? Aquele amanhã que só pertence a Deus? Ou vamos viver o nosso hoje, como na palavra de Deus em Hebreus diz, durante o tempo que se chama hoje? Não adianta deixar para amanhã para começar uma dieta, para entrar numa academia, para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque quando a gente acordar, quando o dia amanhecer, não será amanhã, será hoje de novo. Então, o tempo de Deus para fazer a obra dele, independente do horário, é hoje, é agora, é nesse momento. E muitos estão brincando de ser crente. Verdade. Muitos estão brincando de faz de conta. Muitos não estão se dando conta que a vida de Jesus está logo ali. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que tiver sensibilidade de ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Maravilha. O que nós estamos esperando para fazer parte daquele grande banquete? Aquele banquete que vai saciar não só a nossa carne, porque a nossa carne não vai para a glória, mas o nosso espírito e a nossa alma. Precisamos ser saciados pelo banquete que Deus tem preparado para aqueles que já estão escolhidos. Aleluia. Porque Deus vai levar a sua igreja. E somos igreja do Senhor, templo do Espírito Santo. Estamos fazendo o que? Com nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Você tem se amado para poder você amar o seu próximo? Meu Deus. Porque se você não se ama, se você não se respeita, como vamos fazer para amar o nosso próximo? Como foi lido, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Estamos fazendo o quê? Com o nosso pensar, com o nosso agir, com o nosso ide e pregar o evangelho a todas as criaturas. Glória a Jesus. O que nós estamos fazendo com o que Deus reservou para cada um de nós?
Uns têm o dom de cantar, outros têm o dom de pregar, outros têm o dom apenas de abraçar. Um abraço, às vezes, não tem pregação que pague. Um abraço na hora da angústia, do desespero. Somos falhos, sim. Somos pecadores, sim. Mas Deus nos amou de tal maneira que em Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 10, ele diz que todos aqueles pecados que cometemos sem o conhecimento, todos esses serão perdoados, porque nós somos chamados para fazer a obra. Mas depois que a gente conhece verdadeiramente a palavra do Senhor, que a gente descobre verdadeiramente para o que o Senhor nos chamou, e você continua pecando, Deus ainda pode te perdoar. Mas Deus te perdoa de um pecado hoje para te perdoar de outro pecado amanhã. Ele não te perdoa do pecado hoje para que o próximo hoje, quando amanhecer, ele te perdoar do mesmo pecado. Meu Deus. Porque é um pecado por vez e que não se repita. Porque aquele pecado já foi perdoado uma vez. E a gente vai cometer o mesmo erro. Tem um ditado que diz que errar é humano. Eu costumo dizer que permanecer no erro é do ser humano. Porque o ser humano, muitas das vezes, parece que ele quer colocar Deus e Jesus à prova. Mas quem somos nós para querer provar os soberanos? Todo-poderoso Deus, de misericórdia, de poder e glória, do imenso amor, mas também do fogo consumidor. E aí? O que nós estamos fazendo com o nosso chamado, com o nosso hoje e com a nossa tarde? Meu Deus. Porque o tarde pra gente é o momento certo para Deus. Sempre será o momento certo. Assim como em Jeremias 16, versículo 40, ele vem dizer que aqueles que não se consertarem, eles vão sentir verdadeiramente o peso da mão de Deus e que o nome dele é Senhor. O que nós vamos fazer? Esperar com que Deus pese a mão sobre nós? Ou vamos verdadeiramente tomar postura de cristão, de crente e fazer o que Ele nos pede com carinho para poder ser feito, sem nos pedir nada em troca e ainda nos dar a salvação como herança para que a gente possa receber a coroa da vida e agradecer porque somos herdeiros do ouro e da prata. Glória! Amém? Eu gostaria de finalizar, não vou tomar muito tempo. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem agora do livro de Eclesiastes, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Maravilha! Capítulo 3. E assim eu vou concluir a minha mensagem, porque o nosso tempo é o tempo de hoje. O nosso antes tarde do que nunca, para Cristo, é o momento certo. Não existe nada que a gente faça fora do tempo. A gente só faz no momento certo para Deus. Porque Ele nos capacita para fazer no momento certo. Eclesiastes, capítulo 3, diz: há tempo para tudo. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar,
tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Meu Deus. Aqui eu agradeço minha rica oportunidade em o nome de Jesus. Meu Deus.